Gravação iniciada. Obrigado, Luiz Felipe. Bom dia a todos. Hoje, dia 12 de junho de 2026, 8 horas e 32 minutos. Estamos dando início à sessão de julgamento da sétima Câmara do Tribunal de Impostos e Taxas. Agradeço a presença de todos, pela DRF, doutor Rodolfo, os doutores Ramon, Luiz e doutor Rodrigo aqui presentes para o julgamento. E na pessoa da doutora Ana Luísa, que está com o vídeo aberto aqui, os demais advogados, doutor Vanderlei e doutora Thais também. Tenham todos um bom dia. Dando início à sessão de julgamento, peço a todos que acessem o AIM 4001-511, Walter do Brasil Limitada. Esse é um processo do doutor Rodrigo Helfstein. O processo já tinha entrado em pauta anteriormente e retornou para o relator. Doutor Rodrigo, como o doutor Ramon acho que não estava presente na sessão, se o senhor quiser fazer uma explanação rápida para a doutora, vou abrir prazo para a doutora Ana Luísa sustentar aqui para o doutor Ramon, tá bom? Fazendo um favor, pode ser? Claro, presidente. Então, bom dia a todos. Eu vou retomar aqui, então, o relatório. Trata-se de um auto de infração em que a fiscalização exige valores em face da recorrente pela prática de 42 infrações. A maioria, diversos itens foram pagos, né, foram liquidados, restando apenas os itens agora para julgamento, os itens 36 e 37, né? Voltou com determinação da Câmara Superior para julgamento desses itens. Esses itens, eles consistem na emissão, no período de janeiro a novembro de 2009, que é o item 36, e dezembro de 2009 a agosto de 2010, é o item 37. Então, é a emissão de documentos fiscais de saída com destaque do valor do imposto, sendo que as operações não são sujeitas ao pagamento do tributo. Tratam-se de operações de remessa de mercadorias para demonstração no Estado, sendo que o valor do imposto destacado foi lançado para pagamento nos livros fiscais próprios. Os autos, então, eles retornaram à primeira instância, sendo proferida a decisão que julgou procedente os itens 36 e 37, com a limitação dos juros à Selic. E, em face dessa decisão, a recorrente ela interpôs o recurso ordinário, as folhas 8829 e 8839, contrarrazoado pela adulta representação fiscal, as folhas 8843, 8853. Esse é o relatório, presidente. Obrigado, doutor Rodrigo. Doutora Ana, embora a senhora já tenha sustentado na última pauta, né, como o doutor Ramon não estava também, e o doutor Rodolfo também não estava, então não vejo problema para a senhora sustentar novamente, se quiser. Fique à vontade. Tá sem áudio. Me desculpa. Obrigada, Dr. Silvio. Ilustríssimos senhores juízes dessa colenda sétima Câmara Julgadora do TIT, bom dia. Especialmente aproveito para cumprimentar o Dr. Ramon e Rodolfo. De início, eu entendo ser muito relevante destacar que a matéria em discussão neste recurso ela encontra-se consolidada a favor do contribuinte no âmbito da Câmara Superior do TIT. Devido a andamentos deste processo, o recurso em julgamento ele versa exclusivamente em relação aos itens 36 e 37 do auto de infração. Esses itens eles se referem a notas fiscais emitidas para remessa de bens em demonstração. O artigo 319 do regulamento, ele prevê que o lançamento de ICMS em operações desta natureza poderá ser suspensivo, condicionando o retorno destes bens dentro de 60 dias. Pois bem, neste caso, o contribuinte emitiu as notas fiscais de remessa para a demonstração com destaque do ICMS, sem se beneficiar da suspensão. Isso porque o contribuinte ele já sabia que esses bens não retornariam no prazo estipulado pela legislação de 60 dias. A autoridade fazendária
com um viés extremamente formalista, ela aplicou a multa por descumprimento de obrigação acessória, porque o contribuinte ele destacou o ICMS quando, em seu entendimento, ele deveria ter sido suspenso. Porém, data máxima vênia, esse entendimento ele não procede por duas razões. A primeira razão é simples. O contribuinte ele pode renunciar à suspensão do ICMS quando tiver conhecimento de que a condição não será respeitada, isto é, essa condição de 60 dias. Se o contribuinte sabe que a mercadoria não retornará em 60 dias, ele poderá renunciar à suspensão, e foi exatamente isso que aconteceu. Quem diz isso é a própria Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, em duas respostas à consulta. A primeira é de número 4919 de 2015, a segunda é de número 14363 de 2016, ambas anexadas ao processo junto com os memoriais. Não irei me estender, porém peço licença para ler dois trechos curtos de cada uma das duas consultas. Resposta à consulta 14363, 2016, abre aspas. De todo modo, a utilização ou não da suspensão do imposto incidente sobre a operação interna de remessa para demonstração é decisão do fornecedor remetente. Resposta à consulta 4919, de 2015. Ressalta-se que a suspensão do lançamento do imposto na saída interna da mercadoria para fins de demonstração, artigo 319 do regulamento, pode ser objeto de renúncia, fecha aspas. E é justamente por essa faculdade que o contribuinte tem, que é reconhecida pelo próprio fisco, de que, e também por esse egrégio tribunal, no sentido de que aliás, que o egrégio tribunal possui também essa jurisprudência favorável ao contribuinte no âmbito da Câmara Superior. Junto com os memoriais, nós anexamos também alguns precedentes que demonstram a consolidação dessa jurisprudência, desse entendimento, motivo pelo qual farei referência apenas ao mais recente da Câmara Superior, proferido há menos de um ano. Acórdão proferido no auto de infração 4.134.457, 1. Juíza relatora, doutora Maria Augusta Sanches, abre aspas. A jurisprudência consolidada deste egrégio tribunal, no sentido de que o contribuinte, já sabendo que as mercadorias não retornarão ao estabelecimento no prazo de 60 dias, pode se antecipar, destacando o ICMS no momento da remessa das mercadorias para demonstração, renunciando, assim, à suspensão de lançamento do imposto e podendo, deste modo, se creditar o imposto, destacando quando da devolução dos produtos. Fecha aspas. E foi exatamente isso que aconteceu no presente caso. O segundo motivo para o cancelamento desses dois itens está acerca da ausência de prejuízo ao fisco. Isso porque o destaque do ICMS na remessa e o creditamento em seu retorno não causou qualquer prejuízo ao fisco, ao erário, já que houve justamente a neutralização da operação. A decisão recorrida, ela, ao contrário das respostas à consulta e da jurisprudência da Câmara Superior, entendeu que o contribuinte não teria essa opção de não aplicar a suspensão e, por isso, manteve o auto de infração. Como visto, a decisão ela está equivocada e, por isso, este recurso ele merece ser provido para cancelar os itens 36 e 37 do auto de infração, que é o que se requer nesse presente julgamento. Eu agradeço a vossa atenção e encerro minha sustentação oral, certo de que esses dois, os precedentes, e em especial as soluções de consulta, elas serão apreciados por essa turma, por essa Câmara. Muito obrigada. Obrigado, doutora Ana Luísa. Parabenizo a doutora pela belíssima sustentação oral. Passo a palavra ao doutor Rodrigo. Obrigado, presidente. Bom dia a todos novamente. Parabenizo aí a patrona pela objetividade da sustentação oral. Eu vou passar, então, a leitura do voto.
Em suas razões recursais, sustenta a recorrente que o AIN carece de fundamentação, o que implicaria em cerceamento do direito de defesa, na medida em que, segundo ela, abre aspas, a simplista descrição dos itens 36 e 37 não é suficiente para cumprimento do artigo 142 do CTN, fecho aspas. Nesse sentido, argumenta que o fisco teria apresentado o relatório circunstanciado apenas no que se refere aos itens 1 e 2 do auto de infração. A despeito de tais alegações, tenho para mim que os relatos das infrações se encontram devidamente compreensíveis, sendo que as mesmas foram instruídas com documentação emitidas pela própria recorrente. Observo ainda que a recorrente apresentou defesa e recursos compatíveis às acusações fiscais, não havendo que se falar em cerceamento do direito de defesa ou qualquer prejuízo processual. Além disso, a meu ver, o AIN possui elementos suficientes para determinar com segurança a natureza da infração e demais componentes da regra matriz, restando atendidos os requisitos previstos no artigo 142 do CTN. Deixo de acolher, assim, tais argumentos e passo a análise do mérito dos itens 36 e 37 do auto, conforme determinado pela Colém da Câmara Superior deste egrégio tribunal. Conforme aqui já relatado, os aludidos itens possuem por acusação a emissão, no período de janeiro a novembro de 2009, o item 36, e dezembro de 2009 a agosto de 2010, item 37, de documentos fiscais de saída com destaque do valor do imposto, sendo que as operações não são sujeitas ao pagamento do tributo. Tratam-se de operações de remessa de mercadorias para demonstração no Estado, sendo que o valor do imposto destacado foi lançado para pagamento nos livros fiscais próprios. Em seu apelo ordinário, sustenta a recorrente que a regra de suspensão do lançamento do imposto, prevista no artigo 319 do regulamento, seria uma faculdade e não uma obrigação do contribuinte. Ainda, argumenta a recorrente que recolhe o imposto decorrente das operações de envio de mercadorias para fins de demonstração e não se utilizaria do benefício fiscal da suspensão por saber de antemão que as mercadorias retornarão somente após transcorridos mais de 60 dias. Assim, ela destaca o ICMS na saída e, quando do retorno, toma o crédito, já que as mesmas mercadorias teriam nova saída tributada. Pois bem, prevê o artigo 319 do regulamento que a remessa de mercadoria para demonstração constitui hipótese de suspensão do ICMS, condicionado ao retorno da mercadoria no estabelecimento de origem, no prazo de 60 dias. Dessa forma, tratando-se de hipótese de suspensão, ou seja, de benefício concedido ao contribuinte, há a vedação de destaque do imposto à operação nos termos do artigo 186 do regulamento. Ocorre que, não obstante seja essa sistemática prevista na legislação, a adulta consultoria tributária da CEPAG já se manifestou pela possibilidade de destaque do imposto na operação de remessa para demonstração. A título ilustrativo, segue transcrição de trechos da resposta à consulta 143-63/2016. Aí eu trago aqui no sentido de que a conclusão é no sentido favorável ao que vem defendendo o contribuinte. Saliento, nesse mesmo sentido, a existência de resposta à consulta 4919 de 2005, da mesma consultoria tributária. Assim, diante deste pronunciamento, resta permitido ao contribuinte renunciar à suspensão do imposto, tributando a operação de remessa para demonstração, em havendo o retorno da mercadoria, emitir nota com destaque do imposto, creditando-se na entrada. Ademais, saliento que este tribunal já consolidou o entendimento no sentido aqui exposto. Inclusive, a Câmara Superior de Julgamento recente não conheceu do recurso especial interposto pela Fazenda, confirmando-se a decisão favorável ao contribuinte que figurava no auto de infração 4134-4571. Naquela ocasião, restou consignado que a jurisprudência sobre o tema se encontra consolidada. Aí eu trago aqui a transcrição, enfatizando o ponto de que ficou firmado que a jurisprudência consolidada desse tribunal é no sentido de que o contribuinte, já sabendo que as mercadorias não retornarão ao estabelecimento no prazo de 60 dias, pode se antecipar, destacando o ICMS no momento da remessa das mercadorias para demonstração, renunciando sim à suspensão
do lançamento do imposto e podendo, desse modo, se creditar do imposto quando da devolução. A título de jurisprudência consolidada, menciono por oportuno outra decisão da Colém da Câmara Superior, a qual negou provimento ao recurso especial interposto pela Fazenda, mantendo-se a decisão recorrida a favor do contribuinte ali envolvido, no auto de infração 412.411.0. Diante disso, deve ser dado provimento ao apelo ordinário para fins de cancelamento dos itens 36 e 37 do EN com a reforma da decisão de primeira instância. Em caráter subsidiário, se insurge a recorrente quanto à atualização do valor básico da multa, pedido esse que resta prejudicado pelo sentido do meu voto favorável à tese da recorrente. De toda forma, como se sabe, é defeso a este tribunal afastar a aplicação de normas válidas, vigentes e eficazes, sob pena de violação ao artigo 28 da Lei 13.457. Ademais, acerca da atualização do valor básico, este tribunal editou a súmula 13 de 18, pacificando a questão pela legitimidade da sistemática. Constato ainda que a douta representação fiscal traz em suas contrarrazões relatório de autuações fiscais, o qual demonstraria a existência de antecedentes fiscais desfavoráveis à recorrente, a fim de sustentar não fazer jus a esta aplicação do quanto disposto no artigo 52A, 527A do regulamento. A despeito disso, pela leitura do recurso ordinário interposto, verifico que a recorrente não formulou tal pretensão, de modo que esta matéria não pode aqui ser analisada de ofício, conforme entendimento dominante deste tribunal. Aliás, a decisão recorrida não analisou tal matéria igualmente por ausência de pretensão do contribuinte nesse sentido. Ainda mesmo que assim não fosse, ou seja, mesmo que houvesse tal pretensão recursal, este hipotético pedido restaria também prejudicado por força do meu entendimento pelo cancelamento dos itens objeto do recurso ordinário. Por último, entendo pela desnecessidade quanto à conversão do julgamento em diligência pretendida pela recorrente, tendo em vista que os autos se encontram satisfatoriamente instruídos, não havendo o que se falar em necessidade de complemento probatório. Então, ante todo o exposto, eu conheço do recurso ordinário e dou-lhe provimento, para fins de reforma da decisão de primeira instância, cancelando-se os itens 36 e 37 do AIN. É como voto, presidente. Obrigado, doutor Rodrigo. O processo está em discussão. Alguém tem alguma dúvida? Não? Eu parabenizo e vou acompanhando. Presidente, Bem. pessoal, Pois não, só um doutor. minuto para terminar a leitura de alguns documentos do processo, por favor. Ok. Doutor Rodolfo quer se manifestar enquanto isso? Fica à vontade. Por favor. Bom dia. Primeiramente, parabenizo a doutora Ana Luísa pela sustentação oral, doutor Rodrigo pelo voto. Eu acho que eu tinha lido o voto anterior. E eu fiquei com algumas dúvidas aqui em relação a esse processo, né? Essa jurisprudência consolidada citada no voto, salvo engano, ela diz respeito a uma autuação de crédito indevido, né? E não do destaque. E eu não sei se restou demonstrado nos autos se houve ou não o aproveitamento do crédito por parte da destinatária, né? Que eu acho que seria uma prova bastante relevante, porque senão a contribuinte ela destaca a nota, o destinatário se aproveita do crédito, né? E depois no retorno a própria contribuinte novamente se aproveita do crédito da entrada e não me parece claro se pelo menos aos meus olhos e olhando rapidamente o voto, né? Se houve essa demonstração ou não. Eu faço uma leitura um pouco diferente da resposta à consulta, né? A princípio parece que a contribuinte pode deixar de fazer essa remessa para demonstração, é uma opção dela, ou não, mas a operação como um todo, né? Eu não sei se utilizar o CFLP de remessa para demonstração e fazer o destaque é o que a resposta à consulta está dizendo. De qualquer forma, eu vou aguardar a análise do Dr. Ramon, e se for o caso, eu retiro em vista. Ok, doutor Ramon, que hora que estiver pronto, pode se manifestar. Presidente, não, eu quero aproveitar a oportunidade da doutora Ana Luísa aqui e entender o modelo de negócio da empresa, porque me parece que é um volume bastante grande de remessa para demonstração. Quais são as mercadorias, doutora? A doutora sabe esclarecer se para a gente entender melhor a sistemática dessas remessas para demonstração com posterior?
Desculpa, são ferramentas. São ferramentas. Isso. Eu tô vendo aqui algumas notas me parece que a fiscalização juntou notas por amostragem, né? As folhas 963, são poucas notas com valor bem abaixo do que que consta do item 36, por exemplo, demonstrativo 34. Presidente, eu posso ter mais 2 minutinhos para terminar de analisar, que eu estou com algumas dúvidas. Fica à vontade, doutor Ramon. Obrigado, eu vou pedir licença aqui. Doutora, essa argumentação de facultatividade da remessa para demonstração, ela foi argumentada em sede defensiva também? A fiscalização teve oportunidade de se manifestar sobre essa tese? Sim. Não sei se meu áudio falhou, mas eu respondi que sim, doutor. Presidente, eu fico um pouco perplexo com a quantidade de remessa para demonstração para o mesmo contribuinte da mesma mercadoria, né? Então, no relatório, por exemplo, de demonstrativo de folhas 37, me parece que são mesmo mercadorias emitidas pelo mesmo CNPJ numa quantidade um pouco elevada, na minha concepção. Mas eu desconheço o modelo de negócio das ferramentas, inclusive tinha o nome da ferramenta que eu não sabia nem que era ferramenta, então não tenho esse conhecimento. Mas, em decorrência dessa argumentação ter sido levada em sede defensiva e de haver consultas tributárias publicadas sobre essa facultatividade, anteriormente à lavratura do auto, me convence de que esse possível problema que o Dr. Rodolfo levantou deveria ter sido objeto de perquisição por parte do auditor naquela oportunidade, né? Inclusive com argumentação nesse sentido e demonstração de eventual acreditamento do destinatário com não creditamento do remetente. Então nessa oportunidade, presidente, eu vou acompanhar o Dr. Rodolfo, o Dr. Rodrigo, parabenizando pelo voto. E doutor Rodolfo, o senhor gostaria de se manifestar ou podemos seguir o julgamento? Senhor presidente, se o doutor Ramon tivesse manifestado alguma dúvida em relação ao destino que daria aos autos, eu solicitaria vistas com a intenção de trazer a argumentação da representação fiscal, mas tendo em vista que parece que a Câmara já tem um posicionamento, né, inclusive com a manifestação do Dr. Luiz, de que também acompanharia o Dr. Rodrigo, e dado o fato de que esse processo já foi e voltou algumas vezes, eu acho que minha vista não vai contribuir para o destino do julgamento e vai atrasar ainda mais o desfecho do caso. Então, qualquer futura alegação, a representação fiscal trará em recurso especial. Tá joia. Obrigado, doutor Rodolfo. Vou encerrar os debates. Verificando o quórum. Em votação.
Doutora Ana, então decisão unânime pelo cancelamento dos itens 36 e 37 nos termos do voto do relator. Muito obrigada, doutor Silvio e demais eminentes juízes. Obrigada. Obrigado, tenha um ótimo dia, excelente final de semana. Obrigada para o senhor também. Dando sequência, vamos passar para o processo da Atlas, a IM 4087356, Atlas Copco Brasil Limitada. O doutor Ramon é o relator, a doutora Thais Prato está presente para sustentação oral. Passa a palavra ao doutor Ramon. Obrigado, presidente. Bom dia, doutora Thais. Presidente, um auto de infração composto por 3 itens de acusação, sendo que o primeiro deles foi objeto de pagamento já certificado nos autos, resta em julgamento os itens 2 e os itens 3. E o item 3. O item 2 é deixar de pagar ICMS devido em razão de falta de comprovação do efetivo embarque de mercadorias ao exterior em operações registradas como exportações diretas e indiretas. O item 2.3 é deixar de escriturar documentos fiscais a título de entrada de mercadorias importadas do exterior. Esse auto de infração, presidente, por coincidência, ele passou pela minha relatoria na oportunidade que estava, salvo engano, na 10ª Câmara Julgadora, como substituto, inclusive, na época, e naquela oportunidade eu fiz um pedido de diligência para que o contribuinte colaborasse com o órgão de julgamento, juntando demonstrativo relacionando a documentação que teria sido apresentada extemporaneamente à defesa, para que nós pudéssemos analisar a efetiva exportação. Esse documento foi levado ao conhecimento, vieram aos autos esses documentos, essas planilhas. Essas planilhas foram levadas ao conhecimento do auditor. Posteriormente, o processo voltou. Aliás, após a apresentação desses documentos, o processo voltou a julgamento. A 4ª Câmara julgou por converter novamente diligência para que o auditor se manifestasse. E agora, coincidentemente, retorna para a minha relatoria e eu apresento aqui o voto para você. Esse é o relatório, presidente. Obrigado, doutor Ramon. Doutora Thais, bom dia. Fica à vontade, doutora Thais. Muito obrigada, doutor Silvio. Cumprimento a todos os julgadores. Agradeço a oportunidade de estar aqui reiterando minhas razões de recurso nessa sustentação oral. Eu vou ser bem breve, né, bem objetiva, para poder garantir celeridade do julgamento. Basicamente, né, conforme foi indicado, nós estamos tratando de um caso de falta de pagamento de ICMS relativo a operações de exportação e a acusação também de falta de escrituração de notas fiscais. Ocorre que esse caso nós temos uma peculiaridade, né, que é o fato de que nós tivemos efetivamente a comprovação das exportações, inclusive nós tivemos a concordância do auditor fiscal em relação a essa comprovação das exportações, né? Inicialmente, nós tivemos uma conversão em diligência, a partir da qual foi elaborada uma planilha, né, que indica a ocorrência dessas exportações, e, basicamente, o auditor fiscal concluiu que mais de 90% dessas operações autuadas, efetivamente, haveria comprovação da exportação nesses casos, e inicialmente ficou pendente apenas uma parcela que estava como documentação pendente. Numa nova conversão em diligência, nós apresentamos uma petição com uma documentação em relação a essa parcela que estava pendente. Então, nós temos aqui uma ampla gama de documentos que comprovam, né, que efetivamente ocorreu a exportação, e sobreveio um parecer em diligência de folhas 5189 a 5191, na qual expressamente ficou reconhecido que todos os casos que anteriormente estavam listados como exportação não comprovada, ou que haveria apenas uma comprovação parcial das exportações, todos esses casos haveria, de fato, uma comprovação de que essa exportação ocorreu. Houve reconhecido no item 8 que haveria coerência das declarações da recorrente em relação às notas fiscais que foram apresentadas. Desse modo, né, restou pendente apenas uma pequena parcela que estava com status de documentos não apresentados. Todas as outras operações de exportação que estavam em discussão nesses autos, efetivamente ocorreu a comprovação dessas exportações. Então, nós temos, inclusive, né, a manifestação fiscal indicando isso, e aí, diante desse cenário, fica evidente que tanto que a recorrente aqui, ela tem boa-fé, uma vez que ela apresentou, ainda que posteriormente, a defesa, toda a documentação que comprova nessas operações, que essas operações ocorreram, e
nós entendemos que não poderia aqui ser negada a verdade material dos fatos, né? No máximo, o que eventualmente poderia ter nesse caso é uma discussão em relação às obrigações acessórias, porque, assim, de fato, considerando a realidade fática, essas exportações, elas ocorreram, né? Então, não existe aqui, no caso, um espaço para que se indique a não incidência de CMS. Inclusive, nós temos aqui a jurisprudência do TIT, que indica, né, que diante da comprovação de exportação de mercadorias, ainda que de forma extemporânea, permanece a não incidência prevista no regulamento de CMS. Então, nós entendemos que diante desses fatos, é, nós entendemos que deveria ter o cancelamento dado provimento ao recurso e cancelamento do lançamento fiscal nesse ponto, uma vez que, de fato, houve exportação, as operações de exportação ocorreram, perdão. No que diz respeito à escrituração das notas fiscais, né, que é o item 2, houve, de fato, um ponto que a gente destaca é que também houve a escrituração das notas fiscais 1823 e 1824, e a escrituração ela ocorreu antes da lavratura do auto de infração, né? Então, ainda que se pudesse, no caso de se discutir a escrituração a destempo, também, no mesmo sentido, o fato é que a escrituração dessas mercadorias, perdão, a escrituração dessas notas fiscais, elas ocorreram, e dessa forma não cabe, né, uma acusação de falta de escrituração de nota fiscal. No máximo que poderia ser discutida a escrituração fiscal a destempo. E diante desse fato, né, de que houve escrituração, nós entendemos que deveria, ao menos, né, caso não se entenda pelos argumentos que foram apresentados, ao menos se deveria considerar a relevação da multa, né, nos termos do artigo 527-A, né, considerando que não teve dolo, não teve fraude e simulação nesse caso, não houve uma falta de pagamento no que diz respeito a essa questão da escrituração das notas fiscais, e considerando o histórico da empresa também, que é um histórico ilibado, a empresa tem um histórico de cumprimento de todas as obrigações e de regularidade fiscal que também deveria ser considerado para fins de relevação da multa. Essas são as nossas razões de recurso. Eu fico à disposição para eventuais esclarecimentos fáticos e agradeço aqui a oportunidade de estar fazendo essa sustentação oral. Obrigado, doutora Thais. Parabenizo a doutora pela belíssima sustentação oral. Passo a palavra ao doutor Ramon. Obrigado, presidente. Obrigado, doutora Thais, pela exposição. Presidente, eu passo a leitura do voto a partir do item 20. Preliminarmente, aponto a extinção do crédito com respectiva certificação do pagamento do item 1, as folhas 4.702 e 403, motivo pelo qual restam como objeto do julgamento os itens 1.2 e 2.3 do AIE. Referente ao item 1.2, não há discussão quanto à imunidade do ICMS por operações de exportação nos termos do artigo 155, inciso 10-A da Constituição, regulamentado no Estado de São Paulo pelo artigo 7º, parágrafo 1º. Todavia, é imperioso que o contribuinte demonstre a efetiva exportação nos termos dos artigos 445 a 446-A. Entendo superar a discussão inicial sobre a possibilidade de apresentação de documentos comprobatórios de efetiva exportação em momento posterior à apresentação da defesa, como determina a legislação processual bandeirante, na medida em que eventual prejuízo ou contraditório foi sanado pelas conversões em diligências para que tanto o auditor autuante como a doutora representação fiscal se manifestassem sobre a documentação juntada em sede de recurso ordinário, notadamente após a conversão em diligência pela colenda da Quarta Câmara do Julgador. Nada obstante, ainda que a norma do artigo 19 seja clara, a própria lei, tanto no caput como no parágrafo 1º do artigo, em interpretação sistemática com o artigo 5º, todas da Lei 13.457, apresenta temperanças ao rigor temporal da apresentação de provas no processo administrativo paulista. Nesse sentido, havendo hipóteses de força maior, b, ocorrência de fatos supervenientes, c, as provas sejam destinadas a fazer provas de fatos supervenientes, d, as provas sejam destinadas a contrapor as que foram produzidas nos autos, e, desde que tais situações, itens A a D, sejam cabalmente demonstrados através de demonstração de justa causa, é possível às partes em qualquer tempo juntar aos autos documentos novos. Por sua vez, o artigo 7º elenca as hipóteses em que presentes a justa causa, quais sejam o evento imprevisto alheio à vontade da parte e que impediu de praticar o ato por si próprio. Aí trago aqui a redação do artigo 7º e 19. No caso, observo especificidades do caso que me fazem crer na possibilidade de apresentação e posterior apreciação das provas por parte deste decreto tribunal, quais sejam pertinência entre as provas e as acusações demonstrada através da resposta à diligência tal, aparente ausência de má-fé de contribuinte ao não apresentar as provas juntamente com a defesa em momento processual oportuno e complexidade da prova. Pelo exposto, entendo, salvo melhor juízo, em vista das especificidades do caso, que tais documentos devem ser recebidos e considerados para fins de julgamento. É nesse sentido a lição de João Tobias da Silva Pontes em sua obra Processo Administrativo Tributário de São Paulo, que aqui colaciono.
No caso, a apresentação das provas extemporâneas mostrou-se proveitosa, pois permitiu ao fisco, em colaboração com o contribuinte, rever parte do lançamento tributário e considerar regulares operações de exportação inicialmente consideradas como não comprovadas. Pontua a aparente desídia do contribuinte em apresentar a documentação comprobatória no momento da fiscalização, anterior à lavratura do AIM, conforme se constata pelas notificações do autuário de folhas 8, 10 a 20. Ressalto ainda a insistência do contribuinte em não apresentar planilha que demonstrasse a correção e pertinência da documentação apresentada, conforme constato tanto da defesa como do recurso ordinário, argumentando pela desnecessidade de tal providência. Não assiste razão ao contribuinte, pois o Decreto 54.486 e a Portaria CAT 98/2009, que regulamentam a lei do processo administrativo tributário paulista, determinam às partes a correta formação do processo e a obrigatoriedade de contribuinte apresentar contrariedade precisa e objetiva das acusações, conforme se observa. Aí trago aqui a redação do artigo 86, parágrafo 1º do decreto, e artigo 15, incisos 1 e 2 e parágrafo 1º da Portaria CAT. Superada essa questão e ingressando no mérito do item 2, verifico que a fiscalização concluiu em sede de resposta à diligência formulada pela 10ª Câmara Julgadora e após pela 4ª Câmara Julgadora, pela comprovação das exportações constantes da tabela de folhas 4825 e 4844, salvo para aquelas operações para as quais não foi apresentada a documentação comprobatória, conforme muito bem alertado pela douta representação fiscal e manifestação à diligência de folhas 5195 e 5202. Não interpreto que a confirmação por parte da fiscalização da regularidade das operações para as quais foram apresentados os documentos abrangeriam toda a acusação, ao passo que a manifestação fiscal se deu exclusivamente sobre a documentação apresentada pelo contribuinte, ainda que extemporaneamente em sede recursal ou de diligência. Por conseguinte, diante da concordância da fiscalização, compreendo que se operam os efeitos do artigo 84 do Decreto 54.486, tornando não controvertidas as operações objeto das manifestações fiscais, e ainda, diante das provas apresentadas, julgo parcialmente insubsistente a acusação do item 1 referente às operações de exportação reconhecidas pela fiscalização como realizadas, nos termos dos pareceres de folhas 4825, 4847, 5189 e 5191. Faço ressalva das operações constantes das notas fiscais da tabela de folhas 4843 e 4844, para as quais não foram apresentadas documentação comprobatória da exportação, e cuja situação consta como irregular na coluna daquela mesma tabela. Ressalvo também na acusação a referida nota fiscal 96304, para a qual, segundo a doutora representação fiscal, conforme a própria manifestação do contribuinte às folhas 4857 e 4858, não foi possível localizar a integralidade do memorando de exportação, relativo às mercadorias constantes naquela nota fiscal, salientando apenas que o próprio fisco reconhece que o memorando de exportação apresenta apenas a exportação do produto placa, pois adiro ao entendimento da douta representação fiscal e com o pedido do contribuinte de folhas 4857, para que sejam excluídas as mercadorias com documentação de exportação comprobatória placas e mantida a acusação referente às demais mercadorias, permanecendo o valor original de ICMS R$ 597,13, em coerência com as operações para as quais não foi apresentada a documentação. Pelo exposto, julgo parcialmente procedente a acusação do item 1.2 do AIM, para manter na acusação apenas as notas fiscais da planilha de folhas 4843 e 4844, para as quais não foram apresentadas documentação comprobatória da exportação e cuja situação consta como irregular na coluna daquela mesma tabela, e também parte da nota fiscal número 96.304, referente às mercadorias diversas das placas. Referente ao item 2.3, o contribuinte argumenta que as notas fiscais objeto da autuação não deixaram de ser escrituradas, pois o foram em 5/4/2015, antes da autuação, que ocorreu em 5/12/16, motivo pelo qual entende que a acusação não se sustenta. Por sua vez, a douta representação fiscal argumenta que o contribuinte não faria jus ao benefício da denúncia espontânea, pois a escrituração das notas fiscais se deu em momento posterior ao início da ação fiscal em maio de 2014. No meu sentir, a discussão não passa pelo instituto da denúncia espontânea, mas pela natureza da infração do artigo 85, inciso 5A da Lei 6.334. Para tanto, coleciono abaixo o texto legal. Faço a leitura, presidente, apenas pela questão de que a literalidade importa. Então, infrações relativas aos livros fiscais, no item 5, a linha A. Falta de escrituração de documento relativo à entrada de mercadoria no estabelecimento ou aquisição de sua propriedade, ou ainda ao recebimento de serviço. Aí, grifo. Quando já escrituradas as operações ou prestações do período, que se refiram a multa equivalente a 10% do valor da operação ou prestação. No caso, a infração impõe um limite temporal até o qual os documentos fiscais devem ser escriturados, sob pena de infringência ao dispositivo, qual seja, a data da escrituração das operações ou prestações do período. Para a completa compreensão deste tipo tributário, é preciso perquirir qual o período da escrituração das operações e prestações, nos termos da legislação tributária estadual. Tal complementação pode ser construída da interpretação conjunta do parágrafo 7º do artigo 214, combinado com o artigo 87, parágrafo 1º do RICMS. O 214, parágrafo 7º, fala que a escrituração do livro deve ser encerrada no último dia do período de apuração.
E o artigo 87, parágrafo 1º, fala que o período de apuração far-se-á mensalmente. A interpretação conjunta desses artigos leva à inevitável conclusão de a não escrituração de documento fiscal até o encerramento da escrituração do livro de registro de entradas, artigo 204, parágrafo 7º, no mês da ocorrência das operações ou prestações, artigo 87, parágrafo 1º, sujeitará o contribuinte às penalidades do artigo 85, inciso A, da Lei 6.334/39. Trazendo essa interpretação para o presente caso, verifica que a escrituração de documentação fiscal em 5 de 4 de 2015, ainda que antes da lavratura e mesmo que posterior ao início dos trabalhos fiscais, configura a infração do artigo 85, inciso 5A, acima transcrito. Nada obstante, pois pertinente ao caso, há posicionamento consolidado e reiterado do STJ no sentido da inaplicabilidade do Instituto da Denúncia Espontânea a infrações meramente de deveres trimestrais, conforme demonstro. A denúncia espontânea tem fundamento no artigo 138 do Código Tributário Nacional. O Instituto teve repercussão quanto a ICMS na legislação que regula esse tributo, qual seja na Lei 6.334 e no RICMS, artigos 88 e 529, que trago aqui a redação. O STJ já se posicionou por suas turmas em diversos julgados quanto à inaplicabilidade do Instituto da Denúncia Espontânea para obrigações de natureza acessória. Aí trago aqui o agravo regimental no RESP 751.493 da segunda turma. Aí ele passa a leitura do grifado. Esta Corte não admite a aplicação do Instituto da Denúncia Espontânea previsto no artigo 138 para afastar multa pelo não cumprimento do prazo legal de obrigação acessória. E outro julgado também deixo aqui colacionado. Importa trazer mais uma vez o dispositivo do artigo 85, inciso 5, a linha A. Trago aqui a redação. Nesse tipo, faço uma analogia às condutas apenadas pelo direito penal, nas quais a lei não exige um resultado naturalístico, contentando-se com a ação ou omissão do agente para que reste configurada a infração. Exige-se a simples conduta do agente. Ademais, ainda que se admitisse a possibilidade de aplicação do Instituto da Denúncia Espontânea previsto no artigo 88, no caso, o contribuinte não cumpriu com o requisito essencial do Instituto. Aí, grifo, no sentido de procurar a repartição fiscal antes de qualquer procedimento do fisco, pois verifica que a fiscalização iniciou os trabalhos em 15 de 5 de 2014 e o contribuinte veio a regularizar a escrituração em 5 de 4 de 2015, quase um ano após a entrega da OSF. Indo além, o contribuinte pugna pela aplicação ou relevação da multa nos termos do artigo 527. Passo a análise do pedido. Presidente, eu peço licença para deixar de fazer a leitura dessa parte. Vou fazer um breve resumo, a Câmara já conhece meu posicionamento. Eu entendo que é devida a aplicação na medida em que estão presentes os requisitos objetivos para a aplicação do 527-A. Fazendo a análise da dosimetria, pela questão da capacidade contributiva, que é o porte econômico do contribuinte, pela questão da isonomia tributária, que é a questão dos antecedentes fiscais, e pela questão do comportamento do contribuinte em não apresentar documentação comprobatória antes da fiscalização e demorar em apresentar a planilha no julgamento, eu estou considerando os 3 requisitos como como desfavoráveis ao contribuinte. Então, estou aplicando a redução da multa em 10% do valor original, mantendo 90%. Tá? Por fim, quanto ao requisito aos juros pela taxa Selic, eu estou dando aplicabilidade pela súmula 10 de 2017, revisada em 2022, para que tanto os juros como a atualização da base de cálculo da multa sejam calculados pela taxa da Selic. No dispositivo, no item 90 do julgamento, à vista do exposto, conheço do recurso ordinário e dou parcial provimento para limitar os juros e a atualização da base da multa à taxa Selic, nos termos da súmula 10 de 2017 revisada, para aplicar a redução de 10% no valor da multa aplicada no item 2.3, julgar insubsistente parte do item 1.2 para manter apenas as notas fiscais da planilha de folha 4843 e 4844, para as quais não foram apresentadas documentação comprobatória da exportação e cuja situação consta como irregular, na coluna daquela mesma tabela, e parte da nota 96304, referente às mercadorias diversas das placas, no AIM 4087-3560, de 5 de 2 de 2016. É como eu voto, presidente, submeto à Câmara. Obrigado, doutor Ramon. O processo está em discussão. Alguém gostaria de se manifestar? Eu parabenizo, presidente, o voto do Dr. Ramon e eu acompanho integralmente. Também parabenizo e vou acompanhar, presidente. Obrigado, Presidente. doutor. Pois não, doutor Rodolfo? Também só gostaria de parabenizar o voto do Dr. Ramon. Acho que, tendo em vista que ele aderiu, né, à tese da representação fiscal em relação à parte aceita, não tem nenhum contraponto a ser feito. Apenas parabenizar, inclusive, pela análise da multa bastante detalhada,
Em tese, eu costumo me manifestar contrário às reduções, mas nesse caso, a análise foi muito bem feita, bastante criteriosa, não temos nada a acrescentar, somente os parabéns mesmo, e uma redução dentro dos limites que a gente entende oportuno. Ok, obrigado. Vou encerrar os debates. Só verificando o quórum. Em votação. Doutora Thais, o recurso ordinário foi conhecido integralmente, parcialmente provido nos termos do voto do relator, decisão unânime da Câmara. Tá bom? Muito obrigada. Boa sessão a todos. Obrigado. Presidente, Pois não? eu quero aproveitar e deixar registrado aqui, parabenizar a doutora Thais pela sustentação oral, pela concatenação das ideias, pela fluidez das ideias, pelo fato de ter sido uma sustentação oral bastante objetiva e rápida. Quiçá todas fossem assim, para que nós pudéssemos, de alguma forma, entender melhor os casos. Então, quero deixar registrado aqui meus parabéns, acredito que todos concordam com a minha manifestação. Obrigada, Obrigado. doutor Ramon. Não Doutor só Rodolfo também? concordo, não só concordo, mas peço desculpas, doutora Thais, na tentativa de ser pontual. Salvo engano, eu deixei passar meus cumprimentos à doutora, então também gostaria de reforçar mais uma vez as palavras do doutor Ramon, parabenizá-la pela sustentação oral. Obrigada. Boa sessão a todos. Obrigada, pessoal. Obrigado, doutora Thais. Tenha um ótimo dia, excelente final de semana. Dando sequência aqui, o último processo da pauta aqui tem a sustentação oral, é o 448.003, Companhia Brasileira de Distribuição. Doutor Rodrigo é o relator e o doutor Vanderlei está presente para a sustentação oral. Passo a palavra ao doutor Rodrigo, por gentileza, para fazer um breve relato dos autos. Obrigado, presidente. Esse processo eu fui vencido em relação à proposta de diligência, né, em alguma das sessões anteriores, para que a proposta da diligência era para que se verificasse o alcance do tema, né, 456 do STF à situação. Aí eu fui vencido, então o processo retornou para minha relatoria. Trata-se de um auto de infração por meio do qual a fiscalização exige valores a título de CMS em face da recorrente pela prática da seguinte suposta infração. Qual que é a infração? Falta de pagamento do imposto por substituição tributária em valor declarado na GST, cujos fatos geradores ocorreram no mês de junho de 2017, nos termos do artigo 42A do regulamento, conforme regime especial processo tal. Só saliento, presidente, antes de abrir a palavra para o patrono, que houve já uma conversão em diligência desse processo anteriormente, de modo que a Procuradoria ela se manifestou no sentido de que o mandado de segurança suscitado pelo contribuinte em suas razões recursais, ele não se aplicaria ao presente caso. Então, esse é o relatório e as observações, presidente. Obrigado. Obrigado, doutor Rodrigo. Bom dia, doutor Vanderlei. Pode ficar à vontade, doutor. Passo a palavra ao doutor. Obrigado, doutor Silvio. Agradeço ao doutor Rodrigo. Até diante da manifestação anterior, eu vou tentar ser mais conciso possível aqui, prometo. Sei que é um assunto de conhecimento da Câmara, mas eu queria só pontuar algumas questões que eu entendo ser relevante. Companhia Brasileira de Distribuição foi autuada por utilizar em compensação de valores de ICMS devido pelo artigo 426A, valores de ressarcimento de ICMS-ST que foram indeferidos em pedido de ressarcimento apresentado junto à Secretaria de Fazenda.
como é sabido, a Companhia Brasileira ela tem um regime especial que lhe autoriza essa compensação dos ressarcimentos que ela apura de ICMS-ST, basicamente saída interestadual daquelas operações que eram presumidamente direcionadas ao consumidor dentro do estado de São Paulo, e ela utilizou esse do regime especial para compensação desses valores exigidos a título de 426A de ICMS antecipado. Fato é que esses pedidos de ressarcimento foram indeferidos e a autuação foi lavrada para a cobrança desse tributo que teria sido compensado com base no artigo 426A do regulamento. Sem entrar aqui, acho que é importante só pontuar, com relação a como está hoje a análise desses pedidos de ressarcimento, porque fato é que existe uma ação anulatória ajuizada nos termos do artigo 169 do CTN no Poder Judiciário, em que já há, inclusive, prova pericial favorável ao contribuinte, validando esse ressarcimento que foi indeferido administrativamente. Eu acredito que esse não está no escopo de competência desse TIT, avaliar o pedido de ressarcimento em questão, mas fato é que esse pedido já está superado, vamos dizer assim, pelo menos em prova pericial e em sentença, inclusive, em uma ação conexa. Eu estou citando isso, não é objeto da discussão aqui, mas estou citando só como contexto de que esse ressarcimento em si já está, inclusive, vamos dizer assim, superado, esse indeferimento administrativo. Mas fato é, e dentro do que foi e cabe ao que ao TIT avaliar, também o contribuinte ele aponta que a cobrança em si, a despeito da compensação realizada, ela não deve subsistir, uma vez que há ali um vício de legalidade na cobrança do ICMS antecipado nos moldes do artigo 426A. A aplicação desse entendimento de legalidade desse dispositivo tem sido pacificado pela jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, mas mais do que isso, foi fixado em tese de repercussão geral, tema 456, que é mencionado na peça recursal que vai ser apreciada e que nós entendemos que é sim aplicável ao caso concreto. A despeito disso, o próprio contribuinte, em 2020, ajuizou o mandado de segurança, formando coisa julgada para si. Como bem colocou o Dr. Rodrigo, ou há uma manifestação da Procuradoria no sentido de não aplicabilidade dessa coisa julgada, formada especificamente para a Companhia Brasileira de Distribuição, pelo simples fato dos fatos geradores serem anteriores à data do seu ajuizamento. Mas o que eu gostaria de apontar, e foi apresentada a manifestação à diligência em questão, de que este auto de infração especificamente ele foi lavrado após o trânsito em julgado desse mandado de segurança. E, a nosso ver, caberia sim a aplicação do quanto decidido, uma vez que o ato de constituição do crédito tributário pelo meio da lavratura desse auto de infração já estava abrangido dentro do período após a certificação do trânsito em julgado do mandado de segurança específico que foi lavrado. Então, o racional aplicado no parecer pela Procuradoria não seria aplicável especificamente esse caso e especialmente por essa circunstância. O parecer ele abrange uma cerca de 10, 12 autos de infração e talvez não tenha feito essa discriminação específica com relação a este auto que foi lavrado posteriormente em 2022, sendo que o trânsito em julgado dessa ação conexa do mandado de segurança se deu em 2021. Então, basicamente, são essas as razões. Há dois grandes fundamentos para que se afaste a cobrança nos termos do artigo 426A, a aplicação da percussão geral nos moldes do tema 456 e da coisa julgada formada em mandado de segurança, especialmente considerando que a lavratura deste auto se deu em 2022, posteriormente ao trânsito em julgado dessa ação, da formação dessa coisa julgada. São essas minhas considerações. Eu agradeço desde já a palavra e estou à disposição caso de qualquer dúvida do doutor Silvio e do doutor Rodrigo. Obrigado. Obrigado, doutor Vanderlei. Parabenizo o doutor pela sustentação oral, clareza e objetividade. Passo a palavra ao doutor Rodrigo. Obrigado, presidente. Eu vou à leitura do voto. Em primeiro lugar, a meu ver, não há que se falar em subsistência do auto, na medida em que as capitulações legais se encontram compatíveis à infração praticada. Além disso, o AIM possui todos os requisitos de validade elencados no artigo 142 do CTN, restando a infração descrita de forma clara e objetiva. Em relação ao mérito, observa-se que a recorrente é portadora de regime especial que autoriza a compensar o imposto devido por antecipação nos termos do artigo 42A do regulamento, com valor apurado a título de ressarcimento
previsto no inciso 4 do artigo 269 do regulamento e na portaria CAT 17 de 99. Embora a recorrente tenha direito ao ressarcimento do valor do imposto retido por ST, conforme disposto nos artigos 269 e 270 do regulamento, este direito é condicionado ao cumprimento das disciplinas estabelecidas pela legislação, conforme previsto na portaria CAT 17 de 99. Ressalte-se que não há previsão legal para a compensação do imposto devido por antecipação, com o valor apurado a título de ressarcimento do ICMS-ST. Assim, a sistemática da compensação somente é possível para o regime especial, concedido para essa finalidade específica, devendo a recorrente observar os procedimentos estabelecidos no texto do regime. Ocorre que a recorrente não observou tais procedimentos específicos e teve o pedido administrativo negado, restando concluída assim a análise de mérito referente ao ressarcimento. A recorrente, em suas razões recursais, se insurge contra a decisão que indeferiu seu pedido de restituição-compensação, objetivando que a matéria seja novamente apreciada nos presentes autos. Ocorre que, como bem pontuado pela decisão ACO, pedidos de compensação ou de restituição de tributos não se encontram abrangidos na competência do órgão de julgamento administrativo, conforme disposto no artigo 93, inciso 1º da Lei 13.457. Saliente-se que o pedido de compensação da recorrente foi objeto de processo administrativo próprio, o qual restou indeferido. E, em face disso, ele interpôs recurso também com resposta negativa, folhas 222 e 223. Ainda que houvesse competência deste título para analisar as razões da recorrente, observo que o fisco constatou inconsistências em todas as amostras de arquivos. Observo que as folhas 851, 853 e anexos, o senhor agente fiscal traz relatório complementar apresentando detalhes das verificações efetuadas quando na análise do processo administrativo que indeferiu o ressarcimento. A título ilustrativo, aquele relatório aponta o lançamento de documentos fiscais cujas operações não se realizaram. Além disso, traz importantes inconsistências entre os saldos iniciais de mercadorias, extraídos do arquivo fornecido pela recorrente, e aqueles calculados com base no registro de inventário. Ainda foi apontada a existência de diferenças entre os saldos finais calculados de abril de 17 e os saldos iniciais de maio de 17. Alega a recorrente que somente a parcela da restituição que apresenta inconsistência deveria ser indeferida. A meu ver, tal pretensão não merece acolhimento, na medida em que a recorrente, em outras palavras, pretende assim transferir ao fisco a realização de toda obrigação acessória que lhe compete. Sustenta a recorrente que a fiscalização teria analisado os arquivos de período diverso daquele indicado em seu pleito administrativo. A meu ver, tal alegação não se sustenta a teor do relatório de inconsistências, folhas 197 a 206, no qual se constata a correta verificação efetuada pelo fisco nos arquivos fornecidos pela própria recorrente. Além disso, a recorrente aponta que o fisco teria procedido a comparações de valor unitário das aquisições por ela realizadas, sem seguir os parâmetros da portaria CAT 1799. Todavia, como bem observado pela decisão recorrida, o contribuinte ignora o fato de que os dados fornecidos estão com inconsistências inaceitáveis, o que impossibilita ao fisco a utilização dos valores informados. Diante desse cenário, imperiosa se faz a manutenção do AIM. Saliento ainda que a 4ª Câmara Julgadora entendeu por bem converter o julgamento em diligência para fins de remessa dos autos à Procuradoria, no sentido de que essa se manifestasse sobre o alcance e os efeitos da decisão judicial transitada e julgada proferida nos autos do mandado de segurança 1041, 83928, 2020, 8260053, sobre o crédito tributário constituído pelo presente AIM. Matéria essa trazida pela recorrente em seu apelo ordinário. Em resposta, a dota Procuradoria enfatizou as folhas 1251 a 1263 que a data da infração aqui tratada é anterior à impetração daquele mandado de segurança, não tendo assim a decisão concessiva da segurança o condão de anular o presente AIM. Assim, a teor da manifestação da PGE, tenho para mim que o aludido MS em nada interfere o presente julgamento. Saliento que a própria recorrente no aludido do mandamos esclarece que não buscava a restituição de valores e nem o reconhecimento do direito à compensação. Aliás, a súmula 271 do STF
consigna que a concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais financeiros em relação a períodos anteriores ao ajuizamento da ação. No caso presente, observa-se que o MS foi impetrado em 2020 e o fato gerador se deu em meados de 2017. A recorrente sustenta ainda a aplicação ao caso do tema 456 da repercussão geral do STF, no qual restou firmada a seguinte tese, abre aspas, a antecipação sem submissão tributária do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito. A substituição tributária progressiva do ICMS reclama previsão em lei complementar federal, fecho aspas. A meu ver, esse tema 456 não tem relação com a matéria tratada no presencial, na medida em que o STF analisou operações que não se encontram sob o regime de ST, ao contrário do caso presente, no qual a operação se deu na sistemática da ST, não havendo antecipação do fato gerador, mas apenas antecipação do momento do pagamento. Em caráter subsidiário, a recorrente sustenta a ilegalidade da autorização do valor básico da multa. Como se sabe, a defesa deste tribunal afastar a aplicação de normas válidas vigentes e eficazes, como se apresenta aquela que baseou a multa que é aplicada. Ademais, restou pacificado por este tribunal a matéria em questão, com a edição da súmula 13 de 18, que leva à confirmação de tal sistemática. Ante todo exposto, conheço do recurso ordinário e nego-lhe provimento. É como voto, presidente. Obrigado, doutor Rodrigo. O processo está em discussão. Doutor Rodolfo, à vontade. Bom dia, gostaria de cumprimentar o doutor Vanderlei pela sustentação oral, doutor Rodrigo, voto apresentado. Senhor presidente, eu trouxe uma manifestação. Se o senhor me permitir, eu junto ela e apresento em 2 minutinhos, de forma bastante resumida. Deixa eu É ver. basicamente, Pode pedir aqui. Tá aqui. já pedi. Pode registrar e passar a leitura diretamente, doutor. Tá. Bom, é só para fins de manter a coerência, né? Ela não foge nada do voto do Dr. Rodrigo, a quem já parabenizei. Só ressaltamos aqui, no primeiro momento, né, que esses débitos são débitos declarados em dia pelo próprio contribuinte, né, que se não fosse a especificidade do regime especial que a ele foi atribuído, que obriga o fisco a notificá-lo em razão do não pagamento, esses débitos já poderiam ser automaticamente inscritos em dívida, né? E aí eu trago jurisprudência do ESTJ, reforçando a minha afirmação. Depois trago também a falta de competência do TIT para apreciar essa matéria que tem a ver com o pedido de ressarcimento, compensação, né? Que também o doutor Rodrigo já ressaltou no voto dele. Cito também alguns trechos do voto do Dr. Luiz, que citou o voto do Dr. Ramon, e também a manifestação da douta PGE, né, informando e reafirmando o fato de que a decisão do tema 456 ela não se aplica na sistemática introduzida pelo Estado de São Paulo, que aqui existe lei específica, né, dando permissão à exigência do imposto, inclusive ressaltando a diferença das operações com e sem substituição tributária. Colaciono para reafirmar esse ponto alguns excertos do voto da doutora Luciana Vendramini, né, no AIN 4144578, também traz de forma bastante detalhada esses fatos. E, por fim, cito, da mesma forma que o Dr. Rodrigo fez, a resposta da Procuradoria na diligência anteriormente feita para esse processo, informando que não tem aplicação decidido na sede do mandado de segurança, né, 104.1839, nos presentes autos. Então, só para manter a coerência em relação, principalmente, àquela parte inicial, né, que nem deveria estar sendo discutida se há ou não exigência de imposto, se ela é justa ou não, porque o próprio contribuinte declarou o débito em dia e depois, por uma questão de processo de ressarcimento não acolhido, ele tenta
trazer essas alegações do 426A, né, do tema 456, perdão. Então, é só esse pequeno trecho que diferia do voto do Dr. Rodrigo. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, doutor Rodolfo. Alguém mais gostaria de se manifestar? Vou encerrar os debates. Verificando o quórum. Em votação. Doutor Vanderlei, decisão unânime nos termos do voto do relator, tá? O recurso foi conhecido e não provido. Obrigado, doutor Silvio. Desejo ótima sessão aos senhores e ótimo final de semana. Obrigado. Obrigado. Bom dia para o senhor também e um excelente final de semana. Obrigado. Dando sequência aqui ao julgamento, vou pegar o processo da Arbor, AIM, o segundo da pauta, AIM 4007-274. Doutor Luiz é o relator. Como não tem advogado para fazer sustentação oral, pode passar a leitura diretamente do voto, doutor Luiz. Está passando a relator. Obrigado, presidente. Estou registrando o voto. Só. Voto registrado, presidente. Vou passar a leitura do item 22, mas, em resumo, é remessa à venda para papel, alegada imunidade para estabelecimento inexistente de fato, a destinatária. Preliminarmente, diante da longa tramitação do feito, aliada às diversas decisões proferidas aos autos processuais supervenientes, entendo por bem delimitar a matéria atualmente devolvida a esta colenda da Câmara, bem como reconhecer a preclusão quanto à prova posteriormente determinada, o que faço pelos fundamentos a seguir expostos. De plano, tenho como superado o juízo de admissibilidade do recurso ordinário nos termos determinados pela Câmara Superior, folhas tais, por meio do voto de cuidadosa lavra do juiz Carlos Badia, de onde extrai o seguinte trecho. Aí eu só transcrevo o trecho que ele determina o retorno. Extrai-se da decisão acima da Igreja Câmara Superior não apenas não determinou o retorno dos autos à Câmara Julgadora para enfrentamento do mérito recurso ordinário, como também afastou a nulidade formal anteriormente reconhecida, assentando, em síntese, que a ausência da juntada integral de processo administrativo de constatação de nulidade de inscrição estadual da destinatária não configurava vício formal bastante para cancelar o lançamento. A recorrente exerceu amplamente seu direito de defesa, a exigência da COP e a exigência da COP integral do PCN, naquele contexto, representaria formalismo excessivo, sequer reclamado em momento oportuno. Por esta razão, rejeito desde logo as alegações de nulidade de lançamento, cessamento de defesa e demais questões preliminares de natureza formal que tenham por fundamento a ausência de juntada integral do PCN ou suposta deficiência formal da atuação, por se tratar de matéria já enfrentada pela Câmara Superior. Prosseguindo ainda, para delimitar a matéria devolvida e passiva de enfrentamento, tenho por relevante trazer um irretocável pronunciamento proferido pela então colenda nona Câmara deste do Tite, nos termos de voto de cuidadosa lavra do Dr. Silvio Hayukichi Onaga, a quem rendo mais as minhas homenagens, que determinou a conversão do feito em diligência pelas razões abaixo. É o voto até conhecido, que fala que o julgador não é assistente da defesa. Ou seja, a nona Câmara já reconheceu que os documentos colacionados às folhas tais não se encontravam de forma organizada e que a análise da tese de boa-fé dependia de prévia conciliação entre cada nota fiscal integrante da acusação e dos respectivos documentos invocados pela recorrente. Concordo integralmente com essa premissa, pois não compete ao julgador reorganizar de ofício extenso acervo documental para reconstruir a tese defensiva, sobretudo quanto à própria parte, intimada especificamente para tanto, deixou de apresentar planilha conciliatória determinada.
É fato que o autor do feito deu cumprimento à diligência terminada pela colenda na Câmara, conforme manifestação fiscal de folhas tais, notificando a recorrente para juntar planilha de conciliação de cada nota fiscal integrante da acusação com o respectivo documento por ela invocado, o que fez de 3 formas distintas, a saber, por e-mail enviado em tal data, por publicação no Diário Oficial e por AR. Em verdade, sequer seria necessário tamanho reforço de intimação, uma vez que, nos termos do artigo tal, a ciência da diligência se aperfeiçoaria por meio de publicação no diário eletrônico, suficiente por si para a cientificação da diligência terminada. De qualquer forma, apesar do cuidado adicional adotado pelo agente de rendas, a recorrente quedou-se inerte quanto ao efetivo cumprimento da diligência, limitando-se a apresentar manifestação de folhas tais em tal data nos seguintes termos. Então, no dia anterior do vencimento do prazo, ela pede mais prazo e fala que o processo está sendo conduzido por caráter pro bono. Mesmo tendo se manifestado posteriormente, a recorrente não apresentou planilha determinada, nem trouxe aos autos qualquer elemento apto a cumprir, ainda que tardiamente, a diligência ordenada pela nona Câmara. Esse comportamento processual revela a ausência de efetivo interesse na produção da prova, sobretudo porque o prazo originalmente fixado era de 30 dias, e desde então passou um lapso temporal muito superior, quase 3 anos, sem qualquer providência concreta da parte. Não se justifica, portanto, nova investida probatória nesse momento, razão pela qual reconheço a preclusão definitiva da prova anteriormente ordenada. Delimitada a matéria nesses termos e tendo não cumprindo o ônus probatório atribuído à parte recorrente, cabe examinar agora a matéria residual devolvida no recurso ordinário, naquilo que não foi afastado pelas decisões anteriormente proferidas, cujo fundamento, ponto a ponto, adoro também como razão de decidir. Antes de ingressar no exame da matéria residual do recurso ordinário, registro que a convicção de julgador quanto à ausência de interesse efetivo da recorrente na produção da prova não decorre de fato isolado. Ao contrário, a conduta processual verificada nestes autos deve ser compreendida dentro de um contexto mais amplo de operações mercantis envolvendo o papel imune, reiteradamente desqualificada por este TIT, ora com a presença da própria recorrente, Arbor, ora com a presença da mesma destinatária, Arriet, e, ao menos um dos precedentes, com a presença simultânea de ambas, ou seja, do reconhecimento e simulação entre a mesma remetente e a mesma destinatária constante dos autos. Com efeito, a matéria aqui examinada não é nova no âmbito desse TIT. Trata-se de operação mercantil já enfrentada em diversos julgamentos, sempre em torno do mesmo núcleo fático jurídico: emissão de documentos fiscais de saída de papel sem destaque do imposto, sob invocação de imunidade, mas com indicação de destinatário falso, inexistente ou declarado irregular, circunstância que impede a comprovação da destinação constitucionalmente protegida. A título de exemplo, o auto número tal, julgado pela 10ª Câmara, figurou como recorrida a própria recorrente desses atos, Arbo, como também a suposta destinatária, a RIECT, sob retadoria do juiz Rafael Zulli. A acusação ali examinada substancialmente coincide com a constante desses autos, ressalvados os períodos, os valores e os documentos fiscais específicos, porém idêntica à conduta assim descrita. Aí, presidente, eu vou até dar um salto, mas assim, eu tomei o cuidado de colocar a acusação e a ementa desse julgado. Depois eu vou passar o item 41 e 42, citando um outro precedente também que fala que a empresa destinatária, a Riet, também não está naquele local. E depois tem um terceiro julgado também que eu coloquei a acusação, os períodos são contemporâneos ao auto, e eu coloquei as emendas dos precedentes. Aí eu peço a licença para ir para o 48. Esses precedentes, sem substituírem o exame das particularidades do presente processo, reforçam a conclusão de que a controvérsia não se resume à regularidade formal de consultas ao Sintegra e ao Recop, ou à existência de documentos unilaterais do controle interno. O ponto decisivo, em casos dessa natureza, é a comprovação efetiva e organizada de que a mercadoria teve seu destino indicado nos documentos fiscais e que se preservou a finalidade imune do
do papel, desculpa. À vista disso, a inércia da recorrente a entender a diligência determinada pela nona Câmara assume essencial relevância, pois evidencia a ausência de interesse processual na produção da prova que lhe cabia. Isso porque, mesmo ciente de que, sem adequada organização do conjunto probatório, os documentos por ela invocados não teriam aptidão para demonstrar, de forma segura e individualizada, a efetividade de cada operação autuada, a recorrente quedou cinete por quase 3 anos. É importante registrar que não se trata de exigir prova impossível ou de impor formalismo desarrazoado, mas apenas determinar que a própria parte organizasse os documentos que ela mesma invocava, conciliando cada nota fiscal autuada com o elemento correspondente. A ausência dessa providência, especialmente diante do histórico de julgados envolvendo a própria Arbol e a mesma destinatário Arriet, confirma a impossibilidade de acolher a tese de boa-fé com base no acervo documental desordenado, genérico e não conciliado. Delimitada a matéria nesses termos, com a rejeição das preliminares formais, o reconhecimento da preclusão da prova determinada pela nona Câmara e a fixação do contexto jurisprudencial em torno da operação envolvendo a destinatária, passa o exame do mérito remanescente ao recurso ordinário. A controvérsia que ele subsiste limita-se à verificação de rigidez da acusação fiscal, especialmente quanto à alegação de boa-fé da recorrente, a efetiva comprovação das operações declaradas e a invocação de imunidade constitucional do papel e as insurgências relativas à multa e aos juros aplicados. Quanto à materialidade da infração, tenho que se encontra suficiente demonstrada pelo conjunto documental que institui o lançamento. A acusação não se infunda em mera presunção, mas em emissão pela recorrente de documentos fiscais de saída de mercadoria, papel, sem destaque de ICMS, sob o pressuposto da imunidade com indicação da empresa Arriet como destinatária da operação. O anexo 1 de folhas tais individualiza as operações atuadas, indicando os documentos fiscais emitidos, valores correspondentes e o período abrangido pela acusação. As notas fiscais de folhas tais, por sua vez, confirmam a emissão dos documentos fiscais com indicação da Arriet como destinatária, enquanto os livros de saída de folhas tais evidenciam a escrituração das operações sem débito de imposto. A par disso, os documentos de folhas tais, ficha resumo, relatório de apuração, termo de diligências fiscais, declaração de não localização do contribuinte, demonstram que a inscrição estadual da Arriet foi declarada nula em razão de simulação de existência de estabelecimento, circunstância que compromete diretamente a veracidade da indicação constante dos documentos fiscais emitidos pela recorrente. Esse conjunto probatório revela a presença dos elementos essenciais da infração imputada, emissão de documento fiscal de saída de papel sem destaque ICMS, com invocação de imunidade tributária, mas com declaração falsa contra estabelecimento de destino, diante da inexistência indicada. Nessas condições, uma vez demonstrada a mercadoria efetivamente seguiram ao destino declarado, não seguiram. Uma vez não demonstrado que as mercadorias efetivamente não seguiram ao destino demonstrado, nem comprovada a finalidade imune do papel, resta prejudicado o benefício invocado à recorrente, legitimando a incidência do ICMS calculado a alíquota de 18% das operações atuadas. No tocante à imunidade do papel, a tese recursal também não merece ser colhida. A imunidade prevista no artigo 150, a linha D da Constituição Federal, no que se refere a papel, não se representa autorização ampla e irrestrita para toda e qualquer saída de mercadoria sem incidência do imposto. A proteção constitucional pressupõe que o papel seja destinado à impressão de livros, jornais e periódicos. Trata-se, portanto, de imunidade vinculada à finalidade constitucionalmente protegida, de modo que a fruição exija a possibilidade de identificação do destino da mercadoria. No caso concreto, a recorrente emitiu os documentos fiscais de saída do papel sem destaque do ICMS, sob o pressuposto de imunidade, indicando a destinatária, a Arriet. Ocorre que, diante da constatação fiscal de simulação de existência do estabelecimento destinatário, não comprovou que a mercadoria tenha sido efetivamente remetida à empresa indicada nos documentos fiscais, tampouco tenha sido destinada à impressão de livros, jornais ou periódicos. Aí eu vou continuar. Depois, presidente, eu vou entrar na questão que o voto ficou muito extenso. Nos parágrafos 67
até o 72, a gente está falando sobre a existência do Sintegra e do Recop, onde a recorrente fala que, uma vez regular no Sintegra e no Recop, estaria legitimada a operação. A gente não concorda com isso, eu acho que já tem até precedentes dessa Câmara, né? Então, aí eu coloco no final, né? Por isso, no 73, por isso rejeita a pretensão de afastar a exigência fiscal com fundamento exclusivo ou mesmo preponderante na existência de consultas cadastrais ou registro do Recop, pois tais elementos não ilidem a constatação fiscal de simulação da existência do estabelecimento da RIET, nem superam a existência de prova organizada quanto à efetividade das operações atuadas. Tal conclusão, aliás, está em harmonia com os precedentes acima mencionados, nos quais assentou que o Recop e o Sintegra não constituem chancela definitiva de regularidade material das operações, nem afastam a possibilidade de verificação posterior pelo fisco quanto à efetiva existência do destinatário ou a destinação imune do papel, seguindo inclusive a inteligência do parágrafo único da portaria 2 da CAT e tal. Então, eu transcrevo. Deixa eu ver o que mais aqui. Desse modo, a fim de evitar qualquer alegação de omissão, nulidade ou necessidade de complementação de julgado, passo o exame da boa-fé, isso aqui já ficaria repetitivo até, embora já tenha reconhecido a preclusão da prova e o cumprimento que competia. Deixa eu ver. Aqui nós já falamos da 76, eu estou falando da boa-fé já sobre a ótica do artigo 509, presidente, que eu vou reduzir porque ficou extenso, que na realidade, inclusive, nem seria aplicação direta, porque aqui não se trata de crédito, né, de tomada de crédito, mas de emissão sem o débito, né, por conta da imunidade, né? Aí eu faço um contexto desse, volto a falar dessa importância do ônus da prova, né? Se precisar, poderia voltar à leitura, mas eu acho que isso aqui já é a posição formada. E aí, quando eu vou tratar ainda, já no 91, que aqui eu só estou falando só dessa questão da imunidade, e quando eu vou para o 91, eu vou falar sobre a questão dos juros e da multa, né? A questão dos juros, eu só fiz uma correção do julgamento de primeira instância, porque o julgador tributário ele até concedeu a aplicação da Selic, mas ele determinou que o julgamento manteve integralmente o auto de infração. Então, eu estou dando provimento, porque eu entendi até que foi um erro de registro, né? Porque ele dá a Selic, mas ele não dá parcial provimento. Então, aí eu estou reconhecendo nesse ponto, né? E depois eu faço um sobre a questão da confiscatoriedade da multa e aplico a súmula 13. Esse é o resumo do voto, presidente. Obrigado, doutor Luiz. Eu vi a minha decisão anterior, que converteu o julgamento em diligência, tá? De fato, aqui o julgamento foi convertido em diligência para ele organizar a prova, e, como bem dito no voto, passou 3 anos depois ele vem e fala para conceder mais prazos ainda, né? Também acho inviável nessa hora aqui, então, razão pela qual eu acompanho integralmente, parabenizo o doutor Luiz e acompanho integralmente o doutor no voto de relatoria. Alguém mais gostaria de se manifestar? Tem alguma dúvida em relação à matéria? Eu parabenizo o doutor Luiz e vou acompanhá-lo, presidente. Obrigado. Igualmente, presidente, vou parabenizar o doutor Luiz e vou acompanhá-lo. Então, encerrando os debates, verificando o quórum. Em votação. Para fins de registro, o AIM 4007-274, Arbor Comércio de Papéis Limitada, teve como resultado o recurso ordinário conhecido, parcialmente provido tão somente para limitar os juros à taxa Selic, nos termos do voto do relator, decisão unânime.
O último processo da pauta, OIM 437.792, CIC Casa e Construção, processo de minha relatoria. O voto já estava disponível. Eu vou passar a leitura do voto, ultrapassando a leitura do relatório. E digo eu aqui no meu voto, no item 5 do voto. Trata-se de retorno de diligência determinado do biênio anterior pela COLEM da 4ª Câmara Julgadora. Rememoro que a OIM contém acusação de deixar de pagar ICMS por meio de guia de recolhimentos especiais na qualidade de substituto tributário por ter recebido mercadoria de outras unidades da federação, sujeitas ao regime de pagamento de imposto por substituição tributária. Destaco que a primeira instância manteve parcialmente a acusação, tendo em vista que no cumprimento de diligências, o AFRE informou que restou comprovado o recolhimento de ICMS-ST para algumas notas fiscais. Inclusive, elaborou novos demonstrativos e DDF que contemplam as reduções. A DRF, em parecer de recurso de ofício, as folhas tais concorda com a redução, tendo em vista que o cancelamento parcial tem como fundamento a constatação pelo AFRE de recolhimentos do ICMS-ST. Transcrevo a manifestação da DRF e continuo no meu voto, no item 8. Com efeito, mantenho a redução promovida pela primeira instância, pois estou comprovado o recolhimento do ICMS-ST para parte das operações, como informado pela FRE. Assim, o recurso de ofício deve ser conhecido e não provido. Com relação ao recurso ordinário, observo que a COLEM da 2ª Câmara Julgadora e 4ª Câmara Julgadora converteram os julgamentos em diligência para a manifestação da FRE sobre documentos apresentados. No cumprimento da última diligência, o FRE apresentou um novo demonstrativo retificado, com, abre aspas, exclusão de todas as notas fiscais cujas devoluções estão comprovadas pelas respectivas notas fiscais de entradas emitidas pelos fornecedores, e todas as notas fiscais cujo recolhimento do ICMS-ST ficou comprovado no cotejamento entre as GNRE, comprovante de transação bancária e nota fiscal. Transcrevo aqui parte da manifestação fiscal e continuo. A informação do AFRE comprova que o valor exigido inicialmente deve ser reduzido em razão da comprovação de que foram incluídas mercadorias que foram devolvidas em notas fiscais cujo recolhimento do ICMS-ST estou comprovado. Com relação aos demais argumentos ventilados no recurso ordinário, observo que a tese recursal de que o imposto não pode ser exigido em relação ao estabelecimento remetente Rocas Sanitárias Limitada não prospera. Isto porque o AIM contempla operações realizadas no ano de 2016. Por outro lado, a informação cadastral encartada no apelo recursal, folhas 46.775, informa que a Rocas Sanitários Brasil Limitada obteve inscrição estadual no cadastro do Estado de São Paulo em 14 de 6 de 2019. Portanto, o tributo não poderia ser exigido da Roca, como defende a autuada. Com relação à apresentação dos pagamentos da Top Rio, compete esclarecer que o FRE, no demonstrativo retificado das folhas 49.840, 49.998, excluiu todas as operações em que se comprovou o recolhimento antecipado. A existência de protocolo entre os estados não afasta a responsabilidade da autuada. Isto porque a legislação impõe que o destinatário das mercadorias, abre aspas, o destinatário das mercadorias a obrigação de armazenar as vias das guias nacionais de recolhimentos de tributos estaduais, GNREs, que deveriam acompanhar as operações e, quando solicitarem, apresentadas ao fisco, como mencionado pela FRE na manifestação fiscal. No caso dos autos, a autuada, embora notificada, não comprovou o recolhimento do imposto na etapa anterior e, como esclarecido pela R-decisão recolhida, a exigência encontra amparo legal no artigo 267, inciso 2, a linha B, e artigo 426A, ambos do RICNES. Assim, não há como acolher a tese recursal de que o fisco deveria comprovar que o imposto não foi recolhido pelo remetente, pois caberia à autuada fazer prova do recolhimento por meio da apresentação das GNREs. Com efeito, acolho parcialmente as razões recursais e reduzo a IM para excluir as operações em que o AFRE constatou a comprovação das operações de devolução e as notas fiscais em que ficou comprovado o recolhimento do ICMS-ST nos termos do demonstrativo retificado pelo fisco, de folhas 49.840 a 49.998. Por oportuno, considerando a manifestação da DRF, limito os juros de mora taxa Selic nos termos da súmula 10
desse tribunal. Antes posto, conheço, considerando as provas dos autos, conheço do recurso de ofício e no mérito nego-lhe provimento. E conheço do recurso ordinário e no mérito dou-lhe provimento para limitar os juros à taxa Selic e reduzir a exigência nos termos de demonstrativo retificado pelo fisco de folhas 49.840 e 49.998. Vou fazer o registro do voto e eu já abro para discussão. O voto já está registrado, já estava disponível. Eu mantive o cancelamento da decisão de primeira instância, tá? Neguei recurso, provimento ao recurso de ofício. Com relação ao recurso ordinário, houve 2 diligências anteriores em que o fisco confirma que parte das operações deveriam ser canceladas, porque se tratavam de devoluções, uma parte de devoluções e a outra parte restou comprovado o recolhimento da GNRE. Com relação às demais operações, eu mantive a acusação. Alguém tem alguma dúvida? Gostaria de algum esclarecimento? Doutor Silvio, Pois não? desculpe, minhas manifestações nessa sessão foram várias, né? Apenas para cumprimentá-lo pelo voto, né? No mesmo os moldes do voto do processo do Dr. Ramon, a representação fiscal ela havia concordado com as reduções feitas, né? Aqui é só um excesso de preciosismo, eu nem sei se cabe qualquer alteração, mas na ementa já consta, né, que o recurso ordinário ele foi parcialmente provido. No parágrafo 18, o senhor enfatiza que acolhe parcialmente as razões recursais, né? É só no parágrafo 20, eu não sei se, como sugestão, né, se caberia ali, e conheço do recurso ordinário e no mérito dou-lhe provimento para dou-lhe parcial provimento, apenas para limitar. Se poderia Desculpa, eu vou alterar aqui. Parcial provimento. Está retificado, doutor Rodolfo. Vou encerrar os debates, verificando o quórum. Em votação. Encerrado o julgamento do AIM 437.792, CIC Casa e Construção, recurso de ofício conhecido e não provido, e recurso ordinário conhecido e parcialmente provido, nos termos do voto do relator, decisão unânime. Com o julgamento deste processo, eu encerro a sessão de julgamento. Agradeço a presença de todos. Tenham todos um ótimo dia e um excelente final de semana.